O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Muito bom dia, eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa sexta-feira do programa Bom Dia Hoje para compartilhar a palavra de Deus ao seu espírito. Nós estamos nessa semana estudando o texto de João, capítulo 16, e a palavra de direção que nós temos para essa semana é a semana da transformação quântica da momentânea tristeza para a irremovível alegria completa e verdadeira. E essa alegria que é irremovível, que é completa e que é verdadeira, só é possível nós termos pelo Espírito Santo habitando dentro de nós, porque nós, seres humanos, em nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos ter uma alegria que é real. O máximo que nós temos são alguns momentos de euforia, alguns momentos de alegria, que em grande parte das vezes está condicionado as situações exteriores que nos acontecem e como essas situações exteriores afetam a nossa alegria, né? E é por isso que nós temos que conscientemente entender que sozinhos nós não conseguimos, que sozinhos nós não podemos e que sozinhos nós não somos nada, que nós, com certeza e definitivamente, nós precisamos de Deus e mais especificamente precisamos do Espírito Santo vivendo dentro de nós para produzir essa alegria irremovível, completa e verdadeira. Mas glória a Deus, porque esse Espírito ele já foi derramado, porque esse Espírito ele já foi enviado, e o Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse para os seus discípulos que era bom que ele fosse para o Pai, porque se ele não fosse para o Pai, ele não poderia enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos ensina sobre todas as coisas, aquele que nos lembra as palavras do Senhor Jesus e aquele que de fato é o Consolador. E a palavra no original do grego, Consolador, tem a ver com aquele que está ali pelas nossas causas. Então o Espírito Santo é justamente esse que está aqui pelas nossas causas, é ele quem nos ajuda. E é a mesma palavra que é usada para falar do Senhor Jesus, que é o advogado. Então, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é um só Deus e que se expressa por meio de 3 pessoas. Então, cada um deles tem a sua função. Mas no que diz respeito a essa palavra no original do grego, tanto aquele que é o advogado como aquele que é o consolador, eles executam dentro de nós uma mesma função, de estar ali pela nossa causa. E hoje é sexta-feira da realidade energética, capacitação e frutos inéditos, a vitória antecipada declarada antes do fim da batalha, capacitando a paz em meio ao caos por quem venceu desde sempre. Eu não vou entrar tão profundamente nessa palavra, porque hoje à noite no Repartir vai ter o compartilhar do irmão Wesley, que vai entrar mais profundamente nessa palavra, mas hoje, já nessa manhã, eu quero começar
falando um pouco sobre isso, para a gente também se apossar dessas verdades de Deus que são tão importantes, né? Quando nós pensamos sobre as manhãs, não existe um padrão no Novo Testamento sobre o horário que nós devemos buscar a Deus ou não. Até porque quando nós vemos na experiência do próprio Cristo, ele foi aquele que em diversos momentos se separava, ele estava ali pregando, ensinando nas sinagogas, depois ele se separava, ia para o monte para orar, para ter com o Pai dele. Às vezes ele fazia isso de madrugada, às vezes ele fazia isso à noite, mas em vários momentos da Bíblia a gente vê que o Senhor foi aquele que de fato se separou e foi até o Pai para buscar essa comunhão vertical, porque ele estava em todo o tempo tendo uma comunhão horizontal com as pessoas, né? As pessoas demandavam muito dele e ele era muito requerido por todos e estava em todo o tempo ou com os discípulos ou com os discípulos mais a multidão, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, expulsando os demônios. Então era uma pessoa que era muito ativa na comunhão vertical, na comunhão horizontal que ele tinha com as pessoas. E para que essa comunhão horizontal fosse de fato sustentada, era necessário que ele tivesse também uma comunhão vertical com o Pai bem assídua, uma comunhão vertical com o Pai constante e contínua, porque a única forma, né, e nós lemos isso no matinal alguns dias atrás, a única forma de nós conseguirmos ter essa comunhão horizontal é tendo em primeiro lugar uma comunhão vertical com Deus. É importante que a gente aprenda e exercite a valorizar a comunhão que nós temos com Deus e a comunhão que nós temos com as pessoas. E é interessante que na semana passada, no matinal, quando nós lemos sobre isso, fala que quando a nossa comunhão horizontal é afetada, ela vai ter efeito na nossa comunhão vertical, na nossa comunhão com Deus. Ou seja, se na experiência prática a gente tem a nossa comunhão com as pessoas que a gente convive afetada, provavelmente aquilo vai se tornar um incômodo na nossa comunhão com Deus, até que a gente peça perdão para a pessoa e até que a gente estabeleça a reconciliação naquela situação. Então, é muito interessante a gente pensar que a Bíblia, de fato, é muito incrível quando nos ordena e nos fala que os dois principais mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o ciclo da vida do ser humano, o viver diário do ser humano, diz respeito a obedecer a Deus, ou pelo menos deveria ser obedecer a Deus. Então, a nossa obrigação para com Deus, em primeiro lugar, é amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e forças, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu não vou amar o meu próximo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, porque se eu amá-lo de forma tão entregue desta forma, seria idolatria, porque essa pessoa não é Deus. Mas, como o Senhor é o único Deus e o único Deus verdadeiro, Ele é digno que nós o amemos com toda a nossa existência. Enquanto o nosso próximo, ele precisa ser amado por nós como nós amamos a nós mesmos. E é legal porque em Efésios, quando fala sobre o marido amar a esposa e se entregar por ela, fala que ninguém antes, que as pessoas cuidam do seu próprio corpo, né? Ainda que hoje em dia a gente não cuide tão bem do corpo como nós deveríamos, existe em nós um senso de sobrevivência. Então, para que nós venhamos sobreviver, a gente cuida minimamente do nosso corpo por uma questão de sobrevivência. Então, a Bíblia não fala sobre nós nos amarmos. Eu acredito que, na verdade, esse versículo já está falando implicitamente que nós já nos amamos suficientemente para que nós tenhamos um senso de sobrevivência, não só nessa terra, mas um senso de sobrevivência por toda a eternidade. Então a gente já tem em nós o amor que nós precisamos por nós mesmos. Nós não precisamos nos amar mais, porque nós já nos amamos suficientemente. E precisamos amar o próximo. E é interessante porque
A palavra também nos ensina que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. E também fala que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, no que diz respeito a amar a Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E no que diz respeito a amar o nosso próximo, nós o amamos em obediência a Deus e porque nós temos o amor de Deus dentro de nós. E por isso somos capazes de amar a Deus e de amar o nosso próximo. Ou seja, nem amar a Deus e nem amar ao próximo a gente consegue fazer sem Deus. A gente precisa de Deus para tudo. Se a gente quiser obedecer a Deus, a gente precisa de Deus. A gente não consegue obedecer a Deus, satisfazer a vontade de Deus sem o próprio Deus. Mas glória a Deus, porque aquilo que Ele nos pede, Ele também nos dá a capacidade de realizar. Então, Ele não vai pedir algo pra gente que a gente não possa fazer. Se Ele pede o amor a Ele com toda a nossa existência, o amor ao próximo como a nós mesmos, Ele nos deu elemento suficiente para que a gente possa cumprir e obedecer essa palavra, que são esses versículos que eu falei. E o principal é que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, eu tenho amor para entregar de volta para Deus, porque eu reconheço que Ele me amou primeiro, e eu tenho amor para entregar para o meu próximo, porque Deus derramou esse amor dentro de mim e porque a Bíblia me ordena que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. E ainda, quando nós vamos para João, do Evangelho de João, na verdade o Senhor estabelece um novo mandamento, e esse novo mandamento é que nós amemos uns aos outros com o amor com que o Senhor nos amou. E esse amor é um amor que está ali claro, porque o versículo seguinte fala que ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Então, a forma como o Senhor Jesus nos amou foi se entregando, né? De fato, o Senhor Jesus se entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, não vá, não experimente a ira eterna de Deus, não seja lançado no lago de fogo, condenado por toda a eternidade, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela não é só eterna no que diz respeito ao tempo, mas ela é completa, é a vida divina, a vida incriada de Deus que está dentro de nós. E a própria palavra fala em João 10 que o Senhor Jesus, que é o bom pastor, Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E vida em abundância é a plenitude de Deus, é o que a gente pode provar desse Cristo que é todo inclusivo, é o que a gente pode experimentar do Deus triuno, que é tão perfeito, é o que a gente pode desfrutar na palavra de Deus e é o que a gente pode desfrutar no nosso viver diário pela unção interior que habita em nós e que nos ensina todas as coisas. Então, tudo o que nós precisamos está em Deus, tanto na nossa comunhão com Deus, a comunhão vertical, como na nossa comunhão horizontal. Tudo que nós necessitamos para viver, nosso viver diário, nosso cotidiano, está em Deus. E eu quero aqui, entrando especificamente na palavra do dia de hoje, né, nessa sexta-feira de realidade energética, eu vou até ler de novo aqui o tema da palavra de hoje. A vitória antecipada declarada antes do fim da batalha, capacitando a paz em meio ao caos, por quem venceu desde sempre. Olha só, isso não é até paradoxo? A paz em meio ao caos. Como é possível nós termos paz em meio ao caos? E eu volto a repetir o que eu disse no começo dessa mensagem. O nosso conceito mundano e a nossa experiência mundana é exatamente isso. Não é possível ter paz em meio ao caos, porque a gente se deixa afetar totalmente no nosso interior pelas situações exteriores, quando na verdade o nosso interior precisa estar tão preservado, tão guardado em Deus, ao ponto de que as situações externas não nos afetem interiormente. Então, se a gente vive conforme os padrões deste século e conforme os conceitos mundanos, se a gente vive na nossa carne, com certeza não é possível viver paz em meio ao caos. Não é possível que as situações exteriores e as circunstâncias que nós vivamos nos afete a tal ponto que tire a nossa paz.
Se nós vivemos no mundo, condicionados pelo sistema deste mundo, as situações externas, elas vão tirar a nossa paz. O caos externo vai tirar a nossa paz. E o mundo, ele jaz no maligno. Isso não é de 2026 para cá. João escreveu isso há muitos anos, ali no ano 60, 64, 60, alguma coisa, depois de Cristo. Enfim, faz muitos anos que isso foi escrito. E ele já havia declarado que o mundo jaz no maligno desde aquela época. Então, o mundo desde então, como João mesmo constatou, podemos declarar e constatar que o mundo jaz no maligno há muitos anos e continua no maligno. Mas o Senhor Jesus declarou, quando Judas vinha com as pessoas ali para atraí-lo, ele disse que o príncipe deste mundo, ele nada tinha em Cristo. Por quê? Porque ele não estava seguindo os padrões deste mundo. Ele estava ali com um propósito, um objetivo, ele tinha uma missão. E essa missão era satisfazer e cumprir a vontade do pai dele. E a vontade e a comida do pai dele, a comida de Jesus era fazer a vontade do pai dele. Então, de fato, quando nós seguimos o sistema deste mundo, o caos externo vai afetar a nossa paz interna, porque essa paz é mundana, ela é condicional às coisas que acontecem na nossa vida. Mas a semelhança do Senhor, a gente segue como Jesus, que tinha como comida dele fazer a vontade do Pai dele, a gente não é afetado tão interiormente pelas situações exteriores e externas. E é claro, né, irmãos, que eu não tô sendo uma pessoa alienada. É óbvio que as situações que acontecem exteriormente na nossa vida, elas afetam o nosso interior em alguma medida, justamente porque às vezes as situações externas e o caos externo são causados pelo nosso interior, que tá meio caótico também. Então, é importante a gente olhar para dentro de nós, para o nosso coração, e orar como o salmista declara: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque se nós estamos criando ambientes de caos, é porque provavelmente o nosso interior falta desfrutar dessa paz. A gente precisa orar constantemente: Senhor, me sonda. Sonda o meu interior, sonda o meu coração. Vê se tem em mim algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno. É isso. Se a gente gera caos externo, a gente precisa não ficar tentando mudar a situação externa. A gente precisa olhar para dentro de nós e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, ver se há algum caminho mau em nós e pedir para Ele nos guiar pelo caminho eterno, porque é só o Senhor e é só o Espírito Santo agindo em nós que é possível fazer com que a gente saia do caos interior e estabelece dentro de nós a paz dele, que excede todo o entendimento humano. E essa paz, ela é uma paz que não é a paz como o mundo dá. Porque o mundo dá uma paz que é passageira, condicionada a situações externas. Mas a paz que o Senhor dá é uma paz que não está condicionada a situações externas. E o exemplo que nós temos, além do Senhor Jesus, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz e declara que ele aprendeu o segredo de estar contente, de estar satisfeito em toda e em qualquer circunstância. Existe um segredo a ser aprendido. E esse segredo de estar satisfeito e de estar contente em toda e em qualquer circunstância diz respeito a um contentamento, uma satisfação que começa no nosso interior. É o nosso homem interior que precisa estar guardado, preenchido, selado por essa paz que excede todo o entendimento humano. E pensando nessa paz, que não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que vem de Deus e por isso ela permanece, por isso ela guarda o nosso coração diante das situações externas que às vezes não estão no nosso controle e, por outro lado, existem situações que estão sob a nossa responsabilidade e às vezes a gente causa o caos. Mas, falando sobre essa paz e essa alegria completa, verdadeira, que é irremovível. Eu quero ler Filipenses, capítulo 4, versículo 7, muito conhecido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
interessante porque o versículo anterior, ele tem um contexto, né? Vamos ler ali o contexto, a partir do versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, a única forma de nós termos a experiência e de experimentar essa paz que vem de Deus e que excede o nosso entendimento, ou seja, como que Paulo passava por tanta tribulação e estava satisfeito, é porque ele desfrutava de uma paz que vinha de Deus, que excedia o entendimento dele e que excedia o nosso entendimento, mas ele também entendia, porque ele diz que ele aprendeu o segredo. Quem ensinou esse segredo para ele? O próprio Deus. Como nós experimentamos essa paz que vem de Deus? Como que nós desfrutamos dessa paz que excede todo o entendimento humano? É o versículo anterior, é o versículo 6. É sobre nós não andarmos ansiosos por nada, mas qualquer tipo de coisa que possa ser uma preocupação no nosso coração, a gente ora sobre tal situação, a gente apresenta diante de Deus essa situação. Seja conhecido diante de Deus os nossos pedidos. Então, se existe uma situação externa que está me afetando interiormente, ou que eu vejo que há uma guerra sendo travada, porque sempre há uma guerra sendo travada, porque o inimigo ele tá bradando ao nosso derredor como um leão, buscando a quem tragar, a gente precisa estar em todo o tempo orando e vigiando, porque se nós não orarmos e não vigiarmos, nós vamos cair em tentação. E as tentações, elas não vêm de Deus. Deus, ele pode gerar circunstâncias que nos provem, mas para que a gente amadureça. Mas a tentação, ela não vem de Deus. Deus não tenta as pessoas. Então, os nossos pedidos precisam ser apresentados diante de Deus. E como? A gente apresenta os nossos pedidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, seja o pedido por uma situação em meu interior, seja uma situação com algum familiar, seja alguma situação envolvendo outras pessoas, isso é um pedido e eu vou ter que apresentar isso diante de Deus, porque essa é a única forma de eu não andar ansiosa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou orar e eu vou suplicar. Eu posso orar e eu posso suplicar por tal situação. E fazendo sempre isso com ações de graças. Então, seja orando ou seja suplicando, eu devo sempre fazer com ações de graças para com Deus, né? Esse é o segredo. A gente desfruta dessa paz que excede todo o entendimento humano, uma paz que vem de Deus, porque a gente ora, porque existem pedidos, situações que nos incomodam dentro de nós e a gente precisa apresentar essas situações diante de Deus, seja orando, seja suplicando, mas sempre com ações de graças. Não é só pedir, não é murmurar, não é só ficar falando sobre a situação, mas é orar, é suplicar e é com ações de graças. É render graças a Deus mesmo que a situação não seja favorável. É render graças a Deus mesmo que você reconheça que tenha feito algo de errado. Rende graças a Deus confessando o pecado e aplicando o sangue de Jesus sobre a sua consciência. É fazer isso. A gente precisa fazer isso, porque desta forma, a gente não vai andar ansioso e desta forma a gente vai experimentar essa paz que vem de Deus. E essa paz que excede todo o entendimento humano, ela vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E se tem um lugar em que o ser humano é afetado, é no nosso coração, é nos nossos sentimentos, é nos nossos pensamentos, né? O inimigo ataca as nossas mentes e o inimigo ataca os nossos sentimentos. Então a gente precisa ter o nosso coração e os nossos pensamentos guardados em Cristo Jesus. E a única forma de fazer isso é nós obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o que eu acabei de ler agora. Bom, então, eu quero ler só uma nota de rodapé aqui desse versículo que fala sobre o que é, né, o significado dessa palavra guardar. A nota de rodapé diz que pode também ser montará guarda sobre. A paz de Deus patrulha nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo, mantendo-nos calmos e tranquilos. Então, a paz de Deus, ela monta a guarda. Quando tem um guarda ali, essa pessoa está guardando a outra. Ela está posicionada, ela não está dormindo no ponto. A paz de Deus, ela monta a guarda
no nosso coração e monta guarda nos nossos pensamentos. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo e Ele está nos mantendo calmos e tranquilos. Então é só o Espírito Santo, é só o Senhor Jesus que pode fazer isso em nós. É só por meio dessa oração, é só por meio dessa paz que vem de Deus. E é só por meio deste guardar do Senhor Jesus que nós podemos experimentar isso. Porque a gente, por nós mesmos, não conseguimos fazer isso. A Bíblia fala assim, João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tendes aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? O Senhor Jesus venceu o mundo. E o mundo na Bíblia tem vários significados. Tem o mundo como aquilo que Deus criou, as coisas criadas por Deus. Tem o mundo relacionado às pessoas. E tem o mundo relacionado ao sistema que nós vivemos, que é um sistema desta era, e esta era é maligna. Então, né, a gente precisa vencer esse mundo. E como a gente vence esse mundo? Tendo bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e porque ele venceu o mundo, a gente tem bom ânimo, mesmo quando nós temos consciência de que a gente vai ter aflição. É isso. A vida não é perfeita, não é um mar de rosas, e muitos dos problemas que nós temos somos nós que causamos. Então, irmãos, é oração, é confissão de pecados, é pedido de perdão, é tudo o que nós temos ao nosso alcance que a palavra de Deus declara. Jesus venceu o mundo, então a gente precisa ter bom ânimo. A gente pode ter bom ânimo. Não é só uma coisa que Deus está falando, tenha bom ânimo. Não, mas Ele nos dá um motivo. Por que vocês podem ter bom ânimo? Por que eu tô falando, tenham bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nós vivemos não em nós mesmos, nós vivemos nele. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É o que o apóstolo Paulo declarou. Não era ele que vivia, era Cristo que vivia nele. Nós podemos ter bom ânimo, porque nós temos consciência e nós cremos e sabemos que o Senhor venceu o mundo. E ele mesmo já falou que no mundo a gente vai ter aflição. Mas ele também falou e nos ensinou tantas coisas para que a gente tenha paz, e paz nele. E uma paz que ele nos deu pelo Espírito Santo, pela unção que está em nós, que nos ensina sobre todas as coisas, que nos lembra as palavras do Senhor, que nos ajuda a obedecer ao Senhor, que nos guia, né? Essa unção, as palavras, o rema, a direção de Deus no nosso interior. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus escrita, revelada, maravilhosa. A gente pode ter paz em tudo isso. A gente pode orar, apresentar, orando, suplicando com ações de graças, para que essa paz que excede todo o entendimento humano esteja em nós, e para que o Senhor Jesus guarde o nosso coração e os nossos pensamentos. Então, irmãos, tudo o que nós precisamos, nós temos no Senhor. Tudo que nós precisamos voltar e olhar para aquilo que realmente importa. Nós precisamos voltar e olhar para o Deus triuno, porque o Deus triuno, ele é maravilhoso, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E ele está revelado aqui, escrito, a revelação de quem Deus está na Bíblia. E nós temos o Espírito Santo que vai nos ensinar todas essas palavras. Então, de fato, é possível a gente ter paz em meio ao caos, porque existe alguém que venceu e esse alguém é o Senhor Jesus. E 1 João 5,4 diz, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Nós nascemos de Deus, nós somos uma nova criatura. Nós não vivemos conforme mais a nossa velha criação, a natureza de Adão. Nós vivemos agora como uma nova criatura, com uma nova natureza. Essa natureza é a natureza de Cristo Jesus que está em nós. E por isso nós vencemos o mundo. E a vitória que venceu o mundo é a nossa fé. Nós vivemos pela fé. A fé do Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou. Essa fé está dentro de nós. Então eu posso vencer o mundo, porque Cristo me deu fé para crer nele. E quando eu creio nele, eu venço o mundo. E eu venço o mundo porque eu nasci de Deus. Você nasceu de Deus, irmão? Nós nascemos de Deus. Então que o Senhor nos conceda com graça, com sabedoria e com mais entendimento todos os dias dessa palavra, para aplicar essa revelação no nosso viver diário. Eu volto para o próximo bloco, depois do louvor que nós vamos ouvir e desfrutar, para compartilhar também sobre o reavivamento matinal desta semana.
não servirei aos meus planos, desprendido dessa vida, da incredulidade para transbordante alegria. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta ao sinal. Nesse envio vou saciando a sede de realidade, de ser eterno, ser quem eu sou em Cristo. Por isso eu me nego. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta ao sinal. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta ao sinal. O envio é meu consolo, não servirei aos meus planos, desprendido dessa vida, da incredulidade para transbordante alegria. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta ao sinal, ser resposta ao sinal, sou resposta ao sinal. Glória a Deus, irmãos. Voltei aqui depois do louvor que nós desfrutamos, né, da porção de todos os irmãos que louvam ao Senhor. Nós iniciamos essa semana um novo reavivamento matinal. A gente estava até semana passada no Experimentar, Desfrutar e Expressar Cristo, o 5º, 6º volume. E agora nós começamos este aqui, que são os aspectos cruciais de Mateus 5 a 7. E o tema desta primeira semana é um tema meio longo, mas eu vou ler aqui. A bem-aventurança de sermos pobres em espírito e puros de coração, a fim de estarmos sob o governar celestial de Cristo como nosso novo Rei, para expressá-lo em sua vida e representá-lo com a sua autoridade. Então, o texto base, né, sobre ser pobre em espírito é Mateus 5, versículo 3, que diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E também Mateus 5, 8, que diz bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero compartilhar aqui, nessa última parte do programa do Bom Dia Hoje, um dia específico do matinal. Eu vou compartilhar o dia 2. Diz assim, ó:
o texto de referência é diferente. Lucas 1:53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É isso. O Filipenses 3:13 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Lucas 1:53 mostra que a graça de Deus está reservada para um só tipo de pessoa, os famintos. Se alguém vem à reunião apenas com o propósito de observar e ouvir, ele não verá nem ouvirá nada. Se tudo o que alguém quer é conhecimento bíblico, os seus verdadeiros problemas espirituais não serão resolvidos. Apenas aqueles que têm uma necessidade interior premente e aqueles que estão determinados a encontrar-se com Deus recebem a sua bênção. Temos de perceber que o progresso espiritual se baseia na nossa fome. Aqueles que têm fome e sede serão saciados. São eles que são bem-aventurados. Olha só, né? Isso quebra todo o nosso padrão humano de achar que a gente vai numa reunião para assistir algo acontecendo, para assistir alguém cantando, para assistir alguém dando uma mensagem. A gente vai lá só para observar e só para assistir. É como se esse pensamento mundano e carnal de ir até uma reunião seja assistir um culto. Eu vou lá assistir um culto, eu vou lá assistir uma reunião, seja a forma como a gente nomeia. Se a gente está indo de uma forma passiva, só para observar as pessoas fazendo algo para Deus, entregando algo para Deus, e a gente não se dispor em entregar nada para Deus, e não se dispor em estar faminto ou ser cheio de fome de Deus, para comer de Deus, então a gente tem uma postura passiva, a gente não tem uma postura ativa, a gente não tem fome de Deus, a gente não tem fome da comunhão com Deus e nem da comunhão com os santos. A gente não pode ter essa postura passiva de ir até uma reunião, de ir até um culto e só observar e não entregar e não se render e não comer de Deus. Que o Espírito Santo nos torne pessoas famintas interiormente, para que a gente possa receber de Deus aquilo que Ele tem de tão abundante para nos dar. A gente precisa ter fome de Deus, comer de Deus. Se a gente tá sem fome de Deus, a gente não vai ter progresso espiritual. Mas se a gente tem fome de Deus, então Deus vai crescer em nós, Deus vai se aumentar dentro de nós. É necessário fome. É necessário sermos pessoas famintas, porque quem tem fome vai ser saciado. Se Deus ele tem tanta abundância dentro dele, se ele é tão rico, se ele é tão maravilhoso, se existem tantas... Meu Deus, ele é o criador dos céus e da terra, ele é Deus, o único Deus verdadeiro, né? Nós somos todos criados, somos todos criaturas à imagem dele. Ele é o único ser que é de fato eterno. Existe tanta coisa pra gente conhecer em Deus, existe tanto mistério, tanta revelação, tanta vida que a gente pode e necessita desfrutar de Deus. Se ele tem tudo isso para nos revelar e ele deseja se revelar para nós, porque ele entregou o Filho dele, e o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê Jesus vê o Pai. Se Deus não quisesse se revelar a nós, ele não teria enviado o Filho, mas ele entregou o Filho. Então ele quer se revelar a nós ainda hoje pela unção interior que nos ensina todas as coisas, por meio da palavra. Então nós precisamos ter mais fome, precisamos ser mais famintos. E como a gente faz isso? Dando espaço para o Espírito Santo nos tornar pessoas famintas. Dando espaço para o Espírito Santo agir dentro de nós e gerar fome de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo quem gera isso em nós. Nem a gente consegue fazer isso sozinho. A nossa obrigação é se abrir para o Espírito Santo gerar fome de Deus em nós. Se abrir para o Espírito Santo nos fazer pessoas famintas, porque quando ele nos faz pessoas famintas, nós seremos saciados. Nós seremos aqueles que vão receber comida e nós seremos saciados na nossa fome. Continuando aqui e entrando na leitura de hoje aqui do matinal, fala assim: tudo o que é ordenado pelo Senhor nas nossas circunstâncias é designado para criar uma necessidade em nós e para nos fazer perceber que não podemos vencer pelas experiências que tivemos no passado. Temos de perceber que Deus não quer que tenhamos o maná de ontem. Com cada nova dificuldade, há uma nova necessidade de que nunca nos
nunca nos aperceberamos antes. Não podemos prosseguir sem novo conhecimento do Senhor e sem uma nova visão dele. Sempre que ele nos conduz ao nosso fim e sempre que chegamos ao ponto de clamar não consigo, o nosso progresso começou. Depois, Deus é capaz de criar facilmente um desejo por si mesmo em nós. Então, irmãos, o maná que eu comi ontem, ele já não é suficiente para as demandas do dia de hoje. O maná que eu comi ontem de manhã foi suficiente para as demandas que eu vivi ontem. Ou talvez nem foi suficiente, talvez eu devia ter comido mais para ser mais sustentado para as demandas do dia de ontem. O maná que eu comi hoje, ele é necessário e suficiente para o dia de hoje. O maná que eu comi hoje de manhã, ele não vai ser necessário para o dia de amanhã. Amanhã de manhã eu vou precisar comer maná de novo. Eu vou precisar me voltar para o Senhor de novo. Eu vou precisar orar de novo. Eu vou precisar ler a palavra de novo. Eu vou precisar buscar a Deus de novo, buscar ter comunhão com Deus de novo. Porque o maná, ele é uma tipificação e uma simbologia de Cristo. E no Antigo Testamento, quando o povo do deserto se alimentava e era suprido por Deus por meio do maná, a Bíblia era bem clara, que eles tinham que pegar uma porção para cada dia. Eles não podiam pegar 2 porções, porque se eles pegassem 2 porções, apodreceria. Era o sustento necessário para o dia de hoje. Então, irmãos, não é sobre um checklist, não é sobre um ritual. É necessário orar, é necessário ler a Bíblia todos os dias, mas nem a Bíblia fala pra gente ler a Bíblia todo dia. A Bíblia fala para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, meditar é muito mais do que só ler. Meditar é ruminar, é comer essa palavra, é ter essa palavra na nossa mente, no nosso coração. É pensar nessa palavra, elaborar essa palavra durante todo o nosso dia. A gente precisa exercitar muito mais isso. Só que é claro que para nós termos conteúdo para meditar e ruminar na palavra de Deus, é necessário que nós leiamos a palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos o exercício diário e constante de nos expor a essa palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, comer a palavra de Deus, é comer o maná que vem do céu, é comer o próprio Cristo, porque o maná tipifica Cristo, o maná do Antigo Testamento que sustentou o povo de Deus no deserto por 40 anos, diariamente, todos os dias, sem pegar a porção de hoje, mais a de amanhã, mas só a porção de hoje e no dia seguinte só a porção de hoje. Esse maná tipifica Cristo, claramente tipifica Cristo. Como é importante a gente ter esse entendimento, porque esse entendimento nos dá tanta clareza na nossa experiência diária hoje, como crentes do Novo Testamento, como crentes da Nova Aliança. O maná que eu comi hoje de manhã, ele me sustenta para o dia de hoje. E glória a Deus porque eu sou sustentada por esse maná. Glória a Deus porque eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a Bíblia, eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ser alimentada por essa palavra. Meditar nessa palavra, ruminar nessa palavra, pensar nos versículos que eu leio. Eu posso até orar os versículos que eu leio. Eu posso fazer das palavras que o Espírito Santo inspirou outros irmãos para escrever, eu posso tomar essas palavras como uma oração e eu posso acessar e ser guiado pela unção que me ensina todas as coisas, que inclusive coloca frases na minha mente para que eu as reproduza em oração. Então, todos os dias nós podemos comer esse maná. E nós, de fato, devemos comer esse maná, porque se nós não comermos o maná, nós não teremos o suprimento para o nosso dia, né? Se o maná de hoje não sustenta o dia de amanhã, quem dirá não comer o maná nem hoje? Se eu não como o maná, eu não vou ter sustento para viver o dia de hoje. E é claro que eu tô falando isso na minha experiência de uma mulher que tá em casa, que não tá trabalhando, tem um tempo de sobra, devia gastar mais tempo lendo e orando a Bíblia. Mas eu fui ensinada desde quando eu converti, desde que eu fui salva com ali quase 15 anos, eu tinha uma pessoa na minha família que foi a pessoa que me conduziu ao Senhor, o meu primo Igor. E eu via nele uma pessoa que claramente comia do maná diariamente. Ele tinha isso como um hábito diário, uma rotina. Comer do maná diariamente fazia parte da rotina deste meu primo, com quem eu convivia, morava e ele me ensinava. Então eu vi e eu reproduzi.
Ele me deu minha primeira Bíblia, uma Almeida Corrigida Fiel, dificílima de ler, lilás com florzinhas lindas, com letrinhas pequenas. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi Mateus. É uma... Sabe? Hoje eu não tenho mais essa experiência porque eu tô sendo cheia todos os dias. Mas quando você tava totalmente sem nada de conteúdo de Deus e aquele conteúdo te enche pela primeira vez, aquilo é avassalador. Essa foi a experiência que eu tive ao ler a Bíblia pela primeira vez, ao ler Mateus pela primeira vez, né? Leitura diária. Aquilo estremeceu, me encheu, me ocupou, porque eu tava cheia de tantas outras coisas e eu fui sendo esvaziada das outras coisas e sendo cheia desse conteúdo de Deus. Então, glória a Deus, porque esse maná, ele é necessário para nós vencermos as experiências do dia de hoje. E se nós não comermos maná, nós não venceremos as experiências do dia de hoje. E, voltando, falando sobre a minha condição atual, eu leio e oro a Bíblia também. Não dá pra falar todo dia, né? Porque não é todo dia que eu leio a Bíblia. Tipo, de fim de semana, por exemplo, no domingo, tem reunião, eu ouço os irmãos dando mensagem da Bíblia e leio versículos, mas não tenho ali a minha leitura igual do dia a dia, que no dia a dia eu tô lendo João. Mas a gente sempre ora, todo dia a gente ora, nem que seja uma oração ruim. Jesus Cristo. Mas a gente precisa, irmãos, disciplinar o nosso corpo para pela manhã, porque era pela manhã que o povo ia lá pegar o maná no deserto para comer. Todos os dias a gente precisa comer do Senhor, orando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, comendo desse maná, né? E continuando aqui, o próximo parágrafo diz: damos graças a Deus porque tudo o que temos é resultado da sua obra. Mesmo o coração que o busca provém dele. Há uma condição: temos de ter consciência da nossa fraqueza e da nossa incapacidade e também do impedimento e do orgulho da carne. Se persistirmos em dependermos de nós mesmos, se presumirmos que já somos ricos e não nos esquecermos da nossa vitória em Jericó, será impossível que Deus nos dê um coração que busca, mesmo que Ele o queira. Se não conseguirmos esquecer a vitória que tivemos no passado, nunca progrediremos. As vitórias do passado nunca podem ser a nossa força do presente. Devemos lembrar-nos que Deus nos dá dificuldades a fim de escavar mais profundamente em nós, a fim de nos encher mais consigo mesmo. Irmãos, as vitórias do passado não são suficientes para ser a nossa força do presente. A nossa força do presente é comer maná no presente, para enfrentar os desafios do presente. E amanhã, quando você estiver vivendo amanhã, se Deus assim permitir, nós deveremos comer maná, ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, comer de Deus, comer de Cristo, para que este maná seja a nossa força do presente que nós viveremos. Não são as experiências do passado, nem as positivas, nem as vitórias do passado são a nossa força do presente. Eu não posso ficar falando, não, porque quando eu converti, eu orava, eu lia, e era um desfrute. Glória a Deus. Mas e hoje? E hoje eu como, e hoje eu bebo, e hoje eu desfruto para ter o Senhor como meu suprimento diário? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. E tudo, irmãos, precisa ser isso. Tudo precisa ser o maná. Comer de Cristo diariamente, comer do Senhor diariamente, para Ele nos encher dele mesmo e para Ele, como o suprimento diário das nossas vidas, ser aquele que é a nossa força do presente. Não são as vitórias do passado que são a nossa força do presente. É o maná, é Cristo que nós comemos e desfrutamos hoje, que é a nossa força do presente. E a gente vai precisar fazer isso por toda a nossa vida, por toda a nossa existência, por todos os nossos dias. Por isso que o Salmos 92 é tão precioso, né? Que fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcance sabedoria. Quando nós contamos os nossos dias e quando a gente vive a vida entendendo que é o viver diário, é dia após dia, irmãos. Eu tava pensando nisso esses dias. A gente valoriza tanto o sábado e domingo, né? Porque é diferente, porque não tá trabalhando, enfim, e tem várias coisas legais mesmo. Mas
É todos os dias são importantes, todos os dias a gente precisa contar a segunda, a gente precisa contar a terça, a gente precisa contar a quarta, a gente precisa contar a quinta, sexta, sábado e domingo e segunda de novo, todos os dias a gente precisa contar. É claro que na Bíblia, no contexto em que isso foi escrito, não existia esse calendário, né, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas as pessoas tinham uma noção de tempo. O sol levantava e o sol se punha. Um dia se findou. O sol se levanta e o sol se punha. Mais um dia aconteceu. Então a gente conta os nossos dias. E como a gente vai contar os nossos dias? Os nossos dias são de fato válidos quando nós desfrutamos de Deus. E não significa que a gente vai orar e ler a Bíblia 24 horas por dia, mas quando nós, nas experiências diárias que nós acabamos de ler, que Deus mesmo gera essas experiências para nós, quando o nosso viver diário, a gente desfruta Deus. É claro que a gente vai desfrutar Deus no comer de Deus. Desculpa, tô grávida, tem essas coisas. A gente vai comer de Deus diariamente. E no viver diário a gente vai continuar comendo de Deus. Mas, mais do que isso, a gente precisa contar os nossos dias. E isso é maravilhoso. Eu quero finalizar falando assim, ó. Aqui. Quanto mais espaços vazios houver, mais plenitude haverá. Esse é um princípio que o Senhor nos mostrou. O progresso espiritual depende de ser continuamente esvaziado e continuamente enchido. A obra do Espírito Santo não consiste em uma vez vazio, cheio para sempre, mas em sempre vazio e sempre cheio. Portanto, não devemos pensar que estamos vazios uma vez. Não teremos de ser novamente esvaziados. A obra da cruz em nós aumenta constantemente e se aprofunda constantemente. Ou seja, todos os dias, enquanto nós contamos os nossos dias para alcançarmos sabedoria, todos os nossos dias, enquanto nós comemos o maná para que ele seja o nosso suprimento e a força para o presente, todos os dias a gente precisa se esvaziar do que é carnal e do que é mundano e precisa se encher daquilo que é o Espírito Santo, se encher de Deus, se encher de Cristo, se encher do maná. Essa é a nossa dinâmica e esse é o nosso viver diário do cristão normal. Esse é o viver diário do cristão normal. Ser sempre vazio e ser sempre cheio. Sempre vazio do pecado, sempre vazio da carne, sempre vazio do ego, sempre vazio do mundo. E sempre cheio de Deus, sempre cheio de Cristo, sempre cheio do Espírito Santo, sempre cheio da palavra, da comunhão com Deus, da comunhão com os santos, da comunhão, da evangelização, da pregação do evangelho, obedecendo a Deus, sempre, todos os dias. Esse é o nosso contar de dias para alcançar sabedoria. A gente precisa fazer isso. Que o Espírito Santo nos conduza em graça e em sabedoria para fazer isso, que ele realize essa obra em nós e que a gente dê espaço para ele realizar essa obra em nós, porque a unção interior é o trabalhar do Espírito, e Jesus disse que o Espírito ele vai nos ensinar todas as coisas, e ele vai nos ensinar isso também, e a unção ela nos guia, então que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar para a gente finalizar esse programa e que essa seja a nossa experiência todos os dias. Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, confesso diante de ti, Senhor, os meus pecados, o meu pecado, aquilo que eu cometo como uma falha na comunhão vertical e na comunhão horizontal. Espírito Santo, nos ajuda a amarmos ao nosso próximo com o amor com que o Senhor nos amou. Nos ajuda, Espírito Santo, a darmos a nossa vida pelos nossos amigos, porque ninguém tem maior amor do que este. Nós te amamos porque o Senhor nos amou. Senhor Jesus, ajuda-nos a sempre, todos os dias, a contarmos os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Ajuda-nos todos os dias, a cada manhã, comer desse maná. Comer de Cristo, que é o nosso suprimento espiritual. O Senhor como nosso suprimento espiritual. O Senhor como nosso
maná que vem dos céus, o Senhor, como o pão que desceu do céu, como o pão que nos dá vida e nos alimenta. Todos os dias nós comemos de Ti, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a meditarmos na palavra, a ruminarmos a palavra, a orarmos a palavra, a tomarmos posse dessa palavra que é Espírito e vida. Nos ajuda também, Espírito Santo, a sermos guiados e submissos à unção interior que nos ensina todas as coisas. Nós Te amamos, Senhor. Graças nós Te damos. Seja com o Espírito de cada um dos irmãos. Ganha mais dos nossos corações. Nos ajuda a ver o Senhor em cada situação exterior. Nos ajuda sempre a nos esvaziarmos todos os dias daquilo que são os pecados, daquilo que são a carne, o mundo, o ego, e a nos enchermos todos os dias do Senhor. O Senhor é a nossa força diária, o Senhor é o nosso suprimento diário. Nós Te amamos e precisamos de Ti, Senhor Jesus. Ajusta todas as coisas externas e nos ajuda a submeter ao Senhor em cada situação exterior. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Que o Senhor Jesus, como bom pastor, apacente as nossas almas e que estejamos sempre dispostos e disponíveis a sermos disciplinados, corrigidos pelo Senhor, que é o nosso bom pastor, e a sermos guiados por essa unção que nos ensina todas as coisas. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos dele, só ele mesmo nas nossas vidas, para nos manter esvaziados do mundo, do pecado, do ego, da carne, e nos encher de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da palavra, daquilo que é do reino de Deus. Nós nos vemos na próxima semana. Deus te abençoe e até a próxima.